O chefe da máfia congelou o momento ele a viu na pista de dança. Sua empregada, sua paz, sua fraqueza, dançando com outro homem. Este lugar não é para você, ele rosnou, ciúme queimando através de cada polegada dele. Mas o que ele fez em seguida chocou a todos no clube, e ainda mais quando ele descobriu o estranho, ela estava dançando com Era, seu irmão. O segundo Petro que a viu, a música parou de fazer sentido. Ele estava na varanda superior da boate, alto, largo, vestido em uma camisa de botão preta e calças escuras, olhando para a pista de dança lotada. Luzes de neon brilhavam contra sua mandíbula afiada e expressão fria, mas nada sobre ele parecia distraído. Sua atenção estava presa em um ponto. Uma pessoa, Lily Parker, sua empregada, sua rotina, sua quietude depois de longos dias, a mulher que ele tentou não querer. E ela estava dançando no meio de uma multidão como se ela pertencesse a este mundo. Seu vestido preto abraçava seu corpo de um jeito que Pietro nunca tinha visto dentro de sua cobertura. Seu cabelo emoldurava seu rosto, sua pele brilhando sob as luzes. Ela riu de algo que o homem ao lado dela disse, e Petro assistiu aquele homem colocar uma mão na cintura dela. Tudo dentro de Petro parou. Seus guarda-costas continuaram falando, mas ele não ouviu uma palavra. Seus olhos se estreitaram, seu peito apertou, e algo quente e possessivo subiu dentro dele com uma velocidade que assustou até a ele. Ela estava com um homem. Ela veio aqui vestida assim. Ela veio aqui sem dizer a ele. Ele não tinha o direito de esperar nada dela. Ele sabia disso, mas saber não mudou o jeito que o ciúme o invadiu como um soco. Chefe, eles estão esperando por você na sala VIP, um de seus homens disse. Petro não respondeu. Ele já estava descendo as escadas. O clube estava lotado, corpos se movendo, luzes estroboscópicas, baixo sacudindo o chão. Ainda assim, a multidão se abriu sem uma palavra enquanto Petro cruzava a pista de dança. Sua presença inconfundível, mesmo em um lugar cheio de música alta e álcool. Pessoas o reconheciam. Pessoas saíam de seu caminho, mas Lily não o viu chegando. Ela ainda estava dançando, ainda rindo, ainda deixando aquele homem a segurar como se ele tivesse qualquer direito de tocá-la. Prose alcançou em 3 longos passos, sua mão se fechando ao redor do pulso de Lily, antes mesmo que ele percebesse que havia feito isso. Ela ofegou e se virou, olhos arregalados. Pietro? Ela respirou chocada. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ele repetiu, voz baixa e irritada. O que você está fazendo aqui, vestida assim? O homem ao lado dela deu um passo à frente, os guarda-costas de Pro se enrijeceram. Petro não se importava com nenhum deles. Ele estava focado apenas no rosto de Lily, suas bochechas coradas, seu peito subindo rápido de dançar. Este lugar não é para você, Pro disse. Cada palavra era tensa, ciumenta e impossível de esconder. Você não pertence aqui com estranhos colocando as mãos em você. Lily puxou seu pulso de seu aperto, seu queixo se erguendo. Com licença, estou fora do trabalho. Posso ir aonde eu quiser. Você acha que isso é seguro? Você acha que vou deixar você ficar aqui com pessoas que você nem me deixa? Ela retrucou. Você não é meu pai nem meu namorado. Aquela última palavra o atingiu mais forte que a música. Pessoas ao redor deles começaram a notar a tensão. Telefones saíram. Alguém sussurrou o nome de Petro surpreso. As luzes piscaram novamente e de repente ele se sentiu exposto como se a sala inteira estivesse assistindo ele perder o controle sobre uma mulher que nunca foi sua. O homem ao lado de Lily deu um passo entre eles. Afaste-se, ele disse firmemente. A mandíbula de Petro se apertou. Não toque nela de novo. Por quê? Ela é minha... Lily deu um passo à frente rápido. Ele é meu irmão, ela disse alto. O mundo inteiro congelou. Petro olhou para o homem, olhou para Lily, olhou para ela novamente. Seu irmão, ele repetiu.
seu rosto perdendo toda a cor. Pessoas que estavam filmando abaixaram seus telefones um pouco, agora confusas. Alguns riram baixinho. Pro sentiu o calor subir em seu pescoço, humilhação, choque, ciúme misturando-se em algo afiado e doloroso. Jake Parker, irmão de Lily, olhou para Pro, de cima a baixo, não impressionado. Você realmente pensou que eu era o namorado dela? Jake perguntou. Pro não respondeu. Ele não conseguia. Lily cruzou os braços. Você fez uma cena na frente de todos de novo. Pro abriu a boca, mas nada saiu. Ele sentiu os olhos sobre ele, os sussurros, o julgamento. Pro-Ki nunca se sentiu tolo em público. Nunca. Mas esta noite ele sentiu. E o constrangimento queimou mais quente que seu ciúme. Lily, ele tentou mais baixo agora. Eu não sabia. Você não perguntou, ela disse bruscamente. Você apenas assumiu como sempre. Jake colocou uma mão no ombro de Lily. Petro não perdeu o jeito protetor como ele fez e Pro, pela primeira vez em anos, se sentiu completamente deslocado. Lily se virou para longe dele. Estou indo para casa, ela disse. Trabalho de manhã. Não quero drama no meu trabalho amanhã. Lily, não, ela o interrompeu. Você não pode agir assim fora do trabalho. Eu mereço uma vida, Pro, uma normal, com amigos, com família, sem você invadindo como se você fosse dono de cada parte dela. As palavras atingiram mais forte do que ela pretendia. A garganta de Pro apertou. Seu orgulho tentou falar, mas nada veio. Ele a observou se afastar com Jake, seu vestido pegando a luz, seu cabelo balançando a cada passo. Seus guarda-costas esperavam ao lado dele. Um deles se inclinou perto e sussurrou. Chefe, as pessoas filmaram tudo. Pro fechou os olhos por um segundo. Claro que tinham. Claro, seu pior momento estaria em toda a internet pela manhã. Ele respirou fundo, forçando sua expressão a retornar a algo neutro, embora seu peito ainda estivesse apertado. Encontre cada vídeo. Pro disse. Remova-os. Todos eles? Sim, senhor. Ele não olhou para trás, em direção à saída onde Lily havia desaparecido. Mas a dor em seu peito apenas cresceu. Petro Canti, um homem temido em toda a cidade, acabara de fazer um papel de tolo em público por ciúmes de sua própria empregada. Uma mulher que não lhe devia nada, que tinha todo o direito de se afastar dele para sempre. Ele deixou o clube com passos pesados, o ar frio contra sua pele aquecida. Lá fora, um de seus homens abriu a porta do carro para ele. Pro pausou antes de entrar, olhando para o chão, engolindo o orgulho em que havia construído sua vida inteira. Amanhã, ela entraria em sua cobertura para trabalhar. E ela o olharia diferente. Ela se lembraria desta noite. Ela se lembraria do ciúme, da humilhação, do jeito que ele agarrou seu pulso, do jeito que ele gritou com ela, do jeito que ele quase bateu em seu irmão. Petro sentou no carro, encostou a cabeça para trás e fechou os olhos. Ele sussurrou para si mesmo. Eu conserto isso amanhã. Custe o que custar. A porta do carro fechou. As luzes da cidade passaram pelas janelas enquanto o carro se afastava. Mas Pro não viu nenhuma delas. Ele viu apenas Lily, seus olhos, sua mágoa, sua decepção e o conhecimento de que ele havia cruzado uma linha que nunca mais poderia cruzar. Mas ele poderia consertar isso? Ou ele acabara de arruinar a única coisa que ele nunca quis arruinar? Lily olhou para seu reflexo no espelho do banheiro e quase não se reconheceu. Olheiras sob os olhos, uma fina linha de tensão ao redor da boca. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, nada como as ondas estilizadas da noite anterior. Ela mal havia dormido. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via a Pro no meio da boate. Sua mão em seu pulso, seu rosto irritado, o jeito que as pessoas assistiam, gravavam, riam. Ela espirrou água fria no rosto e forçou uma respiração lenta. Você precisa deste emprego. Ela sussurrou para si mesma. Você vai. Você faz seu trabalho. Você estabelece limites. É isso. Não importa o que acontecesse, ela não iria chorar na frente dele.
Ela colocou seu uniforme simples, um vestido preto justo com mangas curtas e um avental na cintura, modesto e arrumado. Ela pegou sua bolsa, trancou a porta de seu pequeno apartamento e saiu para a manhã fria. A cidade estava lá acordada. Carros passavam. Pessoas apressavam. Ninguém sabia que o homem cujo nome corria pelo submundo havia gritado com ela em um clube lotado. Ninguém sabia que ela trabalhava em sua cobertura. Ninguém sabia disso. Por alguns segundos na noite passada, seu ciúme havia parecido afiado o suficiente para cortar o chão sob seus pés. Ela pegou o trem como de costume. Ela segurou o poste, olhou para o chão e tentou não pensar no que a esperava no topo daquele elevador privado. Ele fingiria que nada aconteceu? Ele a demitiria? Ele diria que ela estava fora de linha? No momento em que ela chegou ao prédio dele, seu estômago estava lá apertado. O saguão de mármore estava silencioso. O segurança na recepção deu-lhe um aceno rápido. "Bom dia, Lily", ele disse. "Bom dia", ela respondeu. Ela passou seu crachá e caminhou até o elevador privado que ia direto para a cobertura de Petro-Canty. As portas se fecharam e música suave tocou ao fundo. Ela apertou os lábios, observando os números subirem. 19, 20 e 21, ela ajustou seu avental com dedos nervosos. Quando as portas se abriram, o espaço familiar da cobertura a cumprimentou. Tetos altos, janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Linhas limpas, cores neutras, móveis caros, arrumados de um jeito que parecia sem esforço. Geralmente o lugar a fazia se sentir calma, segura. Esta noite parecia um teste. Alguns outros membros da equipe já estavam lá se movendo silenciosamente. "Ei, Lily", uma das empregadas sussurrou. "Noite difícil." Ela forçou um pequeno sorriso. "Você não tem ideia." Elas trocaram um olhar que disse o suficiente. Lily foi direto para a cozinha. Ela amarrou seu avental mais apertado e começou sua rotina, verificando a geladeira, tirando ingredientes, enchendo a grande máquina de café com grãos frescos. Suas mãos se moviam automaticamente. Ovos, pão, frutas frescas, bacon, suco de laranja. Sua mente não estava nada automática. Ela continuava ouvindo a voz dele do clube. "Este lugar não é para você. Você não pertence aqui vestida assim." Sua mandíbula se tensionou. Ela ouviu passos antes de vê-lo. O movimento no corredor mudou. Conversas caíram para sussurros. A casa parecia registrar sua presença de um jeito silencioso. Petro-Canty estava acordado. O coração de Lily acelerou. Ela manteve as costas para a porta e focou na panela. Ela seria profissional. Ela seria calma. Ela não mencionaria a noite passada. Se ele quisesse conversar, ele poderia vir até ela. "Lily", a voz dele veio da porta. Ela congelou. Lentamente ela se virou. Petro estava lá em calças escuras e uma camisa branca de manga comprida, mangas arregaçadas até os antebraços. Sem gravata, botão superior desabotoado. Seu cabelo estava um pouco bagunçado, como se ele tivesse passado a mão por ele várias vezes. Seus olhos estavam cansados. Ele a olhou como se ela fosse a única pessoa na sala. "Bom dia, Sr. Key", ela disse, tom formal. Ele encolheu-se apenas um pouco com o título. "Preciso falar com você", ele disse. Sua voz estava mais baixa que o usual. "Menos frio no meu escritório." Seus dedos apertaram a espátula. "Eu tenho café da manhã para terminar." "Eu já disse a Rosa para cuidar disso", ele disse. "Por favor." Ela não gostava daquela palavra vindo dele. "Por favor." Isso cortou sua raiva e tocou algo que ela não estava pronta para admitir. Lily olhou para a cozinheira mais velha, que lhe deu um aceno rápido. "Vá", Rosa sussurrou. "Eu cuido disso." Lily limpou as mãos em uma toalha e seguiu Petro pelo corredor. Cada passo ecoava dentro de seu peito. Seus olhos focaram nas costas de sua camisa, na linha tensa de seus ombros. Ele abriu a porta de seu escritório e se afastou para que ela pudesse entrar primeiro. Ela entrou. O escritório era espaçoso, mas não avassalador.
Uma grande mesa, prateleiras com arquivos e alguns objetos pessoais, um carrinho de bar no canto, um sofá de couro ao longo de uma parede. Prue fechou a porta atrás deles. Lily permaneceu perto do meio da sala, braços cruzados sobre o peito, tentando se proteger do que estava por vir. Se você vai me demitir, ela disse antes que ele pudesse começar. Apenas diga rápido. Não quero um longo discurso. Os olhos dele se arregalaram ligeiramente. Demitir você? Ele repetiu. Essa é a última coisa que quero fazer. Você tem certeza? Ela retrucou. Porque ontem parecia que você odiava a ideia de eu respirar no mesmo prédio que qualquer outra pessoa. Ele inalou lentamente. Você está certa, ele disse. Essa não foi a resposta que ela esperava. Ela piscou. O quê? Você está certa, ele repetiu. Sobre a noite passada, sobre como eu agi, sobre tudo o que você disse. Ela o encarou em descrença. Eu perdi o controle. Ele disse, eu fiz suposições que não eram minhas de fazer. Eu falei com você de um jeito que foi desrespeitoso e cruel. As palavras pareciam difíceis para ele dizer. Eu te envergonhei, eu me envergonhei, e eu humilhei seu irmão que não fez nada de errado. Ela engoliu. Ele sustentou o olhar dela sem se esconder, sem desviar. Eu vim aqui para trabalhar, ela disse, voz mais suave, mas ainda cautelosa. Não para ser arrastada por um clube como se eu fosse alguém que você possui. Ele fechou os olhos por um segundo. Eu sei. O silêncio se esticou entre eles, tenso, mas não vazio. Eu sinto muito, Lily, ele disse. Ela quase pediu para ele repetir. Ela nunca tinha ouvido aquelas palavras dele antes, nem para ninguém. Eu não sou bom nisso, ele continuou, pedindo desculpas, admitindo que eu estava errado. Mas na noite passada, eu cruzei uma linha. Você não merecia isso. As mãos dele estavam soltas ao lado do corpo, não cerradas como costumavam estar quando algo o irritava. Ele parecia humano, não o intocável chefe da máfia sobre quem a cidade sussurrava, apenas um homem que sabia que tinha ido longe demais. A raiva de Lily não desapareceu, mas mudou. Você não apenas me humilhou, ela disse lentamente. Havia pessoas filmando. Meu irmão viu o jeito que você me agarrou. Todos viram como você falou comigo. Isso não desaparece em uma manhã, porque você diz que sente muito. Ele assentiu. Eu sei, é por isso que eu já comecei a consertar isso. Ela franziu a testa. Consertar o quê? Os vídeos, ele disse. Minhas pessoas estão os removendo. Qualquer conta que postou a cena receberá uma visita ou uma ligação ou uma oferta que eles não recusarão. Pode levar tempo, mas eu não vou parar até que cada vídeo desapareça. Ela o encarou. Você está falando sério? Ela perguntou. Sim. Ela apertou os lábios, tentando não mostrar o quanto aquele esforço significava para ela. Isso não é sobre minha reputação, ele acrescentou. É sobre a sua. Você trabalha aqui. Eu não quero que ninguém transforme seu nome em alguma piada online por causa da minha estupidez. Os olhos dela arderam por um segundo, mas ela piscou para afastar. Por que você se importa tanto? Ela perguntou. Eu sou sua empregada. A mandíbula dele se contraiu. Você não é apenas minha empregada. Ele disse, voz baixa. O coração dela pulou uma vez. Ele deu um passo mais perto. Cuidado, lento, como se ele não quisesse encurralá-la. Você é a pessoa que mantém este lugar funcionando, ele disse. Você é o primeiro rosto que eu vejo na maioria das manhãs e o último antes de eu fechar meus olhos à noite. Você sabe como eu tomo meu café sem eu te dizer. Você percebe quando eu estou 10 minutos atrasado e você salva meu jantar para que não esfrie. Você apaga as luzes quando eu durmo no sofá com meus arquivos abertos. Você escuta quando eu não digo nada. Ele engoliu. Então não, ele disse, você não é apenas minha empregada. O peito dela apertou. Ela deu meio passo para trás, precisando de espaço da intensidade nos olhos dele. Você ainda não tem o direito de controlar o que eu faço fora do trabalho. Ela disse, embora sua voz estivesse mais suave agora.
Eu decido onde eu vou. Eu decido o que eu visto. Você não tinha o direito de falar comigo assim. Eu sei, ele disse novamente. É por isso que estou aqui agora. Não como seu chefe, como um homem que sabe que a machucou e está pedindo uma chance para consertar. Sua honestidade era desarmante. Lily deixou os braços caírem lentamente. Eu me senti tão pequena na noite passada. Ela o admitiu, surpreendendo-se com a confissão. Você entrou e foi como se tudo sobre a minha noite, tudo sobre a minha vida, de repente pertencesse a você. Pessoas me encaravam como se eu tivesse feito algo errado só por dançar, por sorrir, por ser uma mulher de vestido. Um brilho de dor cruzou o rosto dele. Eu nunca quis fazer você se sentir pequena, ele disse. Eu só via vermelho. Eu vi as mãos de um homem em você e minha mente parou de funcionar. Jake é meu irmão, ela o lembrou. Sim, ele disse, e ele estava certo em se colocar entre nós. Ela se lembrou do momento em que Pro quase bateu em Jake. A tensão nos ombros dele, a fúria em seus olhos. Isso fez seu estômago se revirar um pouco ao recordar. Ele pensou que eu era seu namorado. Jake lhe contara depois, meio divertido, meio irritado. Aquele cara é louco por você. Ela afastou aquele pensamento. Há uma linha, ela disse, entre cuidar e controlar. O que você fez na noite passada cruzou essa linha. Eu sei, ele disse baixinho, seus ombros ligeiramente abaixados, como se ele estivesse largando algo pesado. O que você quer de mim, Lily? Ele perguntou. Diga-me, se você quiser deixar este emprego, eu entenderei. Eu farei questão de que você receba uma recomendação, ajudá-la a encontrar outro lugar, outro apartamento, qualquer coisa. Ela o encarou assustada. Por quê? Ela perguntou. Porque eu não vou mantê-la aqui se você se sentir insegura perto de mim, ele disse. Eu me recuso a ser a razão pela qual você tem medo de entrar em seu próprio local de trabalho. A garganta dela apertou novamente, desta vez por uma razão diferente. Ela pensou em seu aluguel, nos empregos ocasionais de seu irmão, em como este emprego lhe dava uma estabilidade que ela nunca tivera antes. Ela pensou no jeito que Petro a olhava na cozinha quando ela lhe trazia chá à tarde da noite. O jeito que os olhos dele suavizavam quando ela ria. O jeito que ele sempre se certificava de que ela fosse levada para casa em segurança quando ela ficava até tarde. Eu não quero ir embora, ela disse finalmente. Os olhos dele se voltaram para os dela rapidamente. Você não quer? Não, ela disse. Mas eu preciso de limites claros. Eu preciso saber que você entende que minha vida pertence a mim. Meu corpo pertence a mim. Minhas noites de folga pertencem a mim. Você não pode aparecer em um clube e me puxar como se você tivesse comprado cada hora da minha existência. Ele assentiu lentamente. Então é isso que fazemos, ele disse. Nós criamos limites. Soava estranho vindo dele. Proqui falando sobre limites. Eu nunca mais vou tocar em você assim sem sua permissão, ele disse. Eu nunca mais vou falar com você desse jeito em público. Ou em particular. Se eu tiver um problema, eu falarei com você. Limpar a garganta. Não gritar com você como um idiota bêbado na frente de estranhos. O calor subiu em seu pescoço. Você não estava bêbado, ela disse. Você estava com ciúmes. A boca dele se apertou. Sim, ele admitiu. Eu estava. A palavra pairou no ar entre eles. Eu não tinha o direito de sentir que você me devia uma explicação sobre quem você estava dançando com, ele disse. Mas eu senti mesmo assim. Eu vi você sorrindo para ele e doeu. O peito dela esquentou de um jeito desconfortável. Você mal me olha em alguns dias, ela disse. Você passa por mim como se eu fosse parte da mobília e de repente você age como se você fosse meu. Ele terminou, a voz mal um sussurro. Ela engoliu, seu pulso batia sob sua pele. Eu não sou sua, ela disse baixinho. A não ser que eu escolha ser. Algo mudou no olhar dele. Então eu te darei razões para me escolher, ele disse. As palavras saíram baixas e firmes. Não arrogantes, não exigentes,
Apenas uma promessa. A respiração de Lily engasgou. Ele deu outro passo para trás dela, como se estivesse dando a ela espaço físico para corresponder aos limites que ela acabara de estabelecer. Isso começa com este pedido de desculpas, ele disse, e com ações que o correspondam. Que ações? Ela perguntou, cautelosa, mas curiosa. Você verá, ele disse. A partir de hoje. Suas sobrancelhas se juntaram. Não estou pedindo para você confiar em mim agora. Ele acrescentou. Eu sei que perdi isso. Estou pedindo a chance de reconquistar. Ela o olhou por um longo momento. Ela viu as olheiras sob os olhos dele, a tensão em sua mandíbula, a sinceridade em sua expressão. Para um homem acostumado ao controle e ao poder, este nível de humildade não vinha facilmente. Ela podia ver isso. Tudo bem, ela disse lentamente. Você tem uma chance. Um sopro breve, quase aliviado, saiu do peito dele. Uma, ela repetiu. Você estraga. Eu termino. Não me importo quanto você me pague. Eu vou embora e não vou olhar para trás. Eu entendo, ele disse. Você merece isso. O silêncio se estabeleceu entre eles novamente, mas desta vez era menos afiado. Devo ir ajudar com o café da manhã, ela disse. As pessoas começarão a acordar. Ele assentiu e se moveu para abrir a porta para ela. Enquanto ela passava por ele, a mão dele roçou o braço dela por acidente. Ambos congelaram com o contato. Foi leve, casual, mas sua pele reagiu como se lembrasse de todas as vezes que os olhos dele haviam demorado nela nos últimos meses. Desculpe, ele murmurou. Está tudo bem, ela disse rapidamente, afastando-se. Ela deixou o escritório e caminhou pelo corredor, o coração batendo em um novo ritmo. A manhã se desenrolou em mudanças sutis. Rosa tentou assumir a maioria das tarefas mais pesadas, apesar dos protestos de Lily. Ordens do chefe, ela disse com um pequeno sorriso. Ele disse que você faz demais. Uma das faxineiras mais jovens veio ajudar Lily na sala de jantar sem ser pedida. O Sr. Key me disse para fazer, ela explicou. Disse que você não deveria cuidar de tudo sozinha hoje. Lily tentou não olhar para o escritório de Petro, mas seus olhos se voltaram para lá mais de uma vez. Ele não gritou uma vez. Ele não deu ordens. Ele perguntou calmamente. Ele até veio à cozinha depois que o café da manhã foi servido, pegou uma caneca e serviu seu próprio café, em vez de esperar que ela o trouxesse. Rosa levantou as sobrancelhas quando ele fez isso. Bom dia, ele disse à equipe. Eles murmuraram. Saudações, todos ligeiramente confusos. O olhar dele encontrou Lily. Posso falar com você por um segundo? Ele perguntou. Ela hesitou, então assentiu. Eles se afastaram um pouco da cozinha perto da parede do corredor. Ele não a encurralou, ele deu-lhe espaço. Eu falei com Jake, ele disse, os olhos dela se arregalaram. O quê? Esta manhã, ele continuou, eu pedi a um dos meus homens para levá-lo a um café perto do lugar dele. Eu queria pedir desculpas pessoalmente. Lily o encarou sem palavras. Eu disse a ele que eu estava errado. Prue disse que eu reagi de forma exagerada, que eu não deveria ter levantado minha mão ou minha voz. Eu o agradeci por cuidar de você. Eu também disse a ele que se alguém o incomodar por minha causa, eu resolverei. A garganta dela apertou novamente. O que ele disse? Ela perguntou. Ele disse, eu tenho sorte de você não ter jogado uma bebida na minha cara. Prue respondeu, um canto fraco de sua boca se erguendo. Ela bufou quase uma risada. Isso parece ele, ela disse baixinho. Ele também disse outra coisa. Petro acrescentou. O quê? Ele disse. Você já foi ferida antes. Prue disse. Por homens que não te respeitaram. Ele me disse que se eu algum dia te tratar como eles fizeram, ele será a quem eu terei que responder. Não com punhos, com o que ele chamou de humilhação pública. Lily cobriu a boca por um segundo, meio horrorizada, meio emocionada. Ele realmente disse isso? Ela perguntou. Sim, Petro respondeu. E ele estava certo. Emoções incharam em seu peito. Eu dei a ele minha palavra, Petro disse. Estou dando a você a mesma. Ela olhou para ele. Seus olhos estavam firmes.
Nenhum sinal de zombaria ou jogos. Ok, ela disse suavemente. Obrigada. Ele assentiu uma vez. Vou parar de incomodá-la agora, ele disse. Eu sei que você tem trabalho a fazer. Ele se afastou, deixando um estranho calor para trás. O resto do dia passou em um novo ritmo. Ele manteve sua distância fisicamente, mas não emocionalmente. Ele perguntou se ela precisava de algo. Ele verificou se seu turno estava muito longo. Ele disse ao motorista para esperá-la lá embaixo para que ela não tivesse que pegar o trem para casa à tarde. Quando ela tentou protestar, ele levantou uma mão. Você disse limites, ele a lembrou. Você não disse que eu não poderia garantir que você chegasse em casa em segurança. Seus lábios se apertaram, mas ela aceitou. À noite, seu corpo estava cansado, mas sua mente estava mais calma. Ela tomou banho no pequeno banheiro dos funcionários, vestiu uma camiseta simples e shorts macios e caminhou pelo corredor silencioso em direção aos quartos dos funcionários. A cobertura estava escura, exceto por algumas lâmpadas. As luzes da cidade do lado de fora pressionavam contra as janelas. A maioria dos funcionários já havia ido para casa. Apenas um casal de guardas noturnos permaneceu perto da entrada. Seu quarto ficava no final do corredor. Ela estendeu a mão para a maçaneta da porta e sentiu algo sob seus dedos, um pedaço de papel dobrado. Seu coração saltou. Ela o pegou, olhando pelo corredor para ver se alguém a observava. Ninguém o fez. Ela abriu a nota. Lily, eu não posso mudar a noite passada, mas posso mudar tudo a partir de hoje. Você estava certa sobre mim. Eu não quero ser aquele homem de novo. Eu vou provar isso com o que eu faço, não com o que eu digo. Se você sentir que estou cruzando uma linha, diga-me. Eu vou ouvir. Você merece respeito, segurança e a chance de viver sua vida. Mesmo que essa vida a afaste da minha um dia. Eu espero que não, Petro. A garganta dela se fechou. Ela leu a nota 2 vezes, depois uma terceira. Ele esperava que a vida dela não a afastasse da dele. Ela segurou o papel contra o peito por um momento, respirando lentamente, sentindo um calor se espalhar pelo corpo que não tinha nada a ver com raiva ou humilhação. Ele havia se desculpado. Ele havia conversado com ela. E havia conversado com o irmão dela. Ele estava mudando seu comportamento. E ele não estava escondendo a verdade. Ele se importava. Lily dobrou a nota cuidadosamente, como se fosse algo frágil, e a colocou dentro da gaveta da pequena mesa de cabeceira ao lado de sua cama. Ela apagou a luz e deitou, olhando para o teto. Pela primeira vez desde a boate, ela fechou os olhos e não viu seu rosto irritado. Ela o viu em seu escritório com a guarda baixa. Ela viu a mão dele tremendo ligeiramente quando ele falou sobre perder a confiança dela. Ela viu a assinatura dele na parte inferior daquela nota, estreita e forte. E se ele quisesse dizer cada palavra? E se isso não fosse apenas culpa? E se isso fosse o começo de algo real? O coração dela batia mais rápido com um novo tipo de medo, um mais suave. Porque se ele cumprisse sua promessa, ela não tinha ideia de quanto tempo seria capaz de resistir a ele. E se ela se deixasse apaixonar, o mundo dele seria realmente seguro para ela. Ela se virou de lado e fechou os olhos, segurando a imagem do rosto dele na porta da cozinha. Olhos cansados, voz baixa, dizendo: Você não é apenas minha empregada. O sono veio mais fácil do que ela esperava. Pela manhã, o verdadeiro teste começaria. O chefe da máfia continuaria agindo como um homem que queria merecê-la. Lily acordou antes de seu alarme. Pela primeira vez em semanas, sua mente não estava pesada. A nota debaixo de seu travesseiro havia feito algo que ela não esperava. Suavizou a intensidade de suas memórias do clube. Não as apagou. Nada poderia. Mas mudou a maneira como elas se alojavam dentro dela. Ela escovou o cabelo, amarrou, vestiu seu uniforme e saiu de seu pequeno apartamento, sentindo-se estranhamente nervosa. Não ansiosa, não com medo, apenas consciente. Consciente de que hoje poderia ser diferente.
consciente de que ele prometeu ações, não palavras. Consciente de que uma parte dela queria ver se ele realmente queria dizer aquilo. As portas do elevador se abriram para o andar da cobertura, e ela saiu para uma manhã tranquila. A luz do sol entrava pelas janelas. O céu estava claro. O conforto habitual retornou, o cheiro de café sendo preparado, o suave zumbido da equipe preparando o café da manhã. Mas algo estava faltando. Pro não estava na cozinha. Ele sempre estava na cozinha cedo, tomando seu primeiro café do dia, examinando arquivos, fingindo não observá-la enquanto ela se movimentava preparando as coisas. Hoje, o balcão estava vazio. "Bom dia, querida", Rosa disse com um pequeno sorriso. "Ele está no escritório dele." Lily congelou no meio do passo. "Ele perguntou se você já estava aqui." Rosa acrescentou, "2 vezes?" O coração de Lily disparou. Ela tentou parecer inabalável. Ele provavelmente só está verificando o horário. Rosa riu. "Claro." Lily pegou uma bandeja e continuou sua rotina, fingindo não escutar passos, mas ela os ouviu, lentos, medidos, inconfundíveis. Pro apareceu na porta da cozinha. Ele ainda não estava vestido com seu terno usual. Em vez disso, ele usava jeans escuros e um suéter cinza que o fazia parecer mais jovem, quase relaxado. Seu cabelo estava um pouco bagunçado, como se ele tivesse acabado de sair do chuveiro e o secado apressadamente com uma toalha. Seus olhos percorreram a sala e pararam nela imediatamente. "Bom dia", ele disse. Lily engoliu. "Bom dia, Sr. Key." "Pro", ele corrigiu suavemente. Ela hesitou. Ele não a pressionou. Ele entrou e encostou o quadril no balcão, não a bloqueando, não dominando o espaço como no dia anterior, apenas parado perto o suficiente para que ela sentisse o calor da presença dele. "Eu não queria te interromper", ele disse baixinho. "Eu sei que as manhãs são ocupadas." Lily piscou. Isso era novo. "Está tudo bem", ela disse. "Você precisa de algo?" "Apenas café", ele disse. "Mas eu vou fazer o meu próprio." Ele pegou a caneca, serviu o café e adicionou açúcar exatamente como ela costumava prepará-lo para ele. A equipe fingiu não olhar, mas todos notaram. Pro Key fazendo seu próprio café foi um momento histórico. Ele tomou um gole, então acenou em direção ao corredor. "Podemos conversar mais tarde?" ele perguntou. "Só se você quiser." Lily limpou as mãos em uma toalha. "Sobre o quê?" "Sobre como seu dia está planejado e outras coisas." O estômago dela estremeceu. "Claro", ela disse. Ele assentiu uma vez, um movimento pequeno, quase tímido. Então saiu da cozinha. Rosa se aproximou de Lily, sussurrando. "Meu Deus, ele está tentando." Lily olhou feio para ela. "Rosa, o quê? É fofo." Ela ignorou o comentário, principalmente porque concordou. A primeira metade da manhã passou suavemente. Ao meio-dia, Lily havia organizado a despensa, lavado as frutas, limpo a mesa de jantar e substituído as flores frescas na sala de estar. Ela não viu Pro novamente até que terminou de colocar toalhas limpas no banheiro de hóspedes. Quando ela saiu, ele estava esperando no corredor, não pairando, não bloqueando seu caminho, apenas esperando. "Você tem 1 minuto?" ele perguntou. "Tenho", ela disse. Ele fez um gesto em direção à sala de estar privada perto de seu escritório. Ela o seguiu, sentindo seu coração bater um pouco mais rápido a cada passo. Ele abriu a porta e a deixou entrar primeiro. A sala era aconchegante, um pequeno sofá, estantes, iluminação suave. Ele sentou-se na cadeira à frente dela, deixando espaço entre eles. "Obrigado por ontem", ele começou, "por não ter ido embora." "Eu vim por causa do emprego", ela disse honestamente. "Mas eu fiquei por causa do que você disse." A expressão dele suavizou. "Eu quis dizer cada palavra." Lily olhou para as mãos por um momento. "Então, e agora?" Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. "Agora eu provo que posso tratá-la com o respeito que você merece", ele disse. "Não apenas hoje, todos os dias." Ela inalou lentamente. "Ok", ele assentiu.
Diga-me o que você precisa de mim. Seja honesta, mesmo que seja algo que eu não queira ouvir. Lily pensou por um momento. Eu preciso que você fale comigo como se eu importasse, ela disse. Não como se eu fosse apenas alguém que limpa sua casa. Você importa, ele disse imediatamente. Ela sentiu aquilo no estômago. Eu também preciso que você pare de presumir coisas sobre a minha vida, ela acrescentou. Se algo te incomoda, pergunte, não exploda. Eu posso fazer isso, ele disse. E se você estiver com ciúmes, ela disse, tentando manter a voz firme. Não transforme isso em uma cena. Ele olhou para baixo, envergonhado. Eu não vou. Bom, ela disse. O silêncio se estabeleceu, quente e estranho e sincero. Posso dizer algo agora? Ele perguntou. Ela assentiu. Eu quero te conhecer, ele disse. Não apenas sua agenda, não apenas seu trabalho. Você. A respiração dela engasgou. Eu sei seu chá favorito porque você o faz aqui às vezes. Ele continuou. Mas eu não sei sua comida favorita, ou seu programa favorito, ou o que você faz quando está cansada ou triste. Eu não sei que música você gosta, embora você tenha dançado na noite passada como se soubesse todas as músicas. Suas bochechas esquentaram. Ele a observara. Claro que sim. Ela se remexeu em seu assento. Por que você quer saber tudo isso? Os olhos dele seguraram os dela com honestidade tranquila. Porque eu me importo com você, ele disse. Seu pulso saltou. Ela desviou o olhar por um segundo, incerta de como lidar com algo tão direto. E quanto a você? Ela perguntou, virando-se para ele. O que você faz quando está cansado ou triste? Ele exalou. Eu trabalho. Eu vou à academia. Eu finjo que nada está errado. Ele pausou. Nunca ajuda. Ela o encarou, surpresa. Você já contou isso para alguém? Não. A sala parecia menor. De repente, mais perto, mais quente. Você não precisa fingir perto de mim, ela disse. O jeito que ele a olhou naquele momento, como se ela tivesse dito algo que ninguém nunca disse a ele, fez seu peito apertar. Uma batida na porta quebrou o momento. Chefe, um de seus homens chamou. Petro limpou a garganta. Sim, entrega para você. E uma mensagem de Ryan. Já vou, Pro disse. Ele se levantou, mas ainda não se moveu em direção à porta. Ele olhou para ela novamente. Obrigado por conversar comigo, ele disse. Lily sorriu. Obrigado por ouvir. Ele deixou a sala e Lily se permitiu respirar novamente. Uma hora depois, ela estava limpando as prateleiras da sala de estar quando ouviu Petro chamar seu nome. Lily! Ela se virou. Ele estava parado perto da entrada, segurando uma pequena caixa embrulhada em papel branco simples. Isto é para você, ele disse. Ela piscou. Para mim? Ele entregou a caixa a ela gentilmente, como se tivesse medo que ela a deixasse cair. Não é caro nem nada, ele disse rapidamente. Eu só vi esta manhã e pensei. Ele parou frustrado. Eu pensei que você pudesse gostar. Ela abriu a caixa lentamente. Dentro estava uma caneca simples e elegante, com o nome dela gravado em pequenas letras douradas. Lily, sua respiração engasgou. Você toma chá todas as noites, ele disse baixinho. E as canecas dos funcionários são velhas. Você merece a sua própria. Ela olhou para a caneca, depois para ele. É linda, ela sussurrou. Fico feliz que você goste. Ela fez mais do que gostar. Ela sentiu algo florescer em seu peito, algo quente, algo que ela tentou não nomear. Obrigada, ela disse suavemente. Ele esfregou a nuca, parecendo quase tímido. Eu sei que é pequeno, mas estou tentando. Eu quero que você veja isso. Eu vejo, ela disse. Eu realmente vejo. Seus ombros relaxaram ligeiramente. Rosa espiou ao redor do canto, olhos arregalados, com a boca murmurando. Ah, meu Deus! Lily olhou feio para ela, mas Petro não notou. Você gostaria de jantar hoje à noite? Ele perguntou de repente. Aqui não formal, apenas comida, conversando se você estiver confortável. O coração dela saltou.
Jantar, ela repetiu. Sim, só se você quiser. Ela hesitou, não porque não quisesse, mas porque precisava proteger seu coração. Jantar está bom, ela disse, mas só se for casual. Ele assentiu. Casual, eu prometo. O jantar não foi nada como ela esperava. Ele não chamou um chefe. Ele não arrumou a mesa com talheres e taças de vinho. Ele não transformou em uma performance. Ele pediu comida para a viagem, pizza, e nem de um lugar caro. De uma pequena pizzaria na rua, ele disse que o lembrava de sua infância. Eles sentaram na ilha da cozinha, 2 pratos, 2 fatias de pizza, música suave tocando ao fundo. Isso parece estranho, ela admitiu com uma pequena risada. Bom, estranho? Ele perguntou. Sim, ela disse. Eles conversaram sobre infância, sobre filmes, sobre medos, sobre coisas bobas que eles gostavam. Ele disse a ela que costumava se esgueirar no escritório de seu pai quando criança, mas era sempre pego porque andava muito alto. Ela disse a ele que costumava esconder doces debaixo de sua cama e Jake sempre os roubava. Ele ouviu sem interromper. Ela o observou suavizar a cada história que ele compartilhava. Em um ponto, ela limpou o molho do lábio e os olhos dele seguiram o movimento antes que ele abaixasse o olhar rapidamente. Seu estômago revirou. Depois do jantar, eles foram para a varanda. A noite estava fresca, a vista brilhante com as luzes da cidade. Ele se apoiou no parapeito ao lado dela, as mãos relaxadas. Você gosta daqui? Ele perguntou. Neste emprego, nesta casa, ela olhou para o horizonte. Eu gosto da estabilidade e a equipe é maravilhosa. E ela pausou. Eu me sinto segura aqui na maior parte do tempo. Ele assentiu lentamente. Eu quero que seja sempre. As palavras pairaram no ar. Eles estavam perto. Seus ombros quase se tocaram, suas mãos a apenas centímetros de distância. Prue olhou para ela, sua voz baixa. Lily, eu estou tentando não cruzar limites, mas se eu algum dia o fizer... Ela balançou a cabeça. Você está melhorando, eu vejo isso. Sua garganta se moveu enquanto ele engolia. A respiração dela aqueceu o ar entre eles. Por um segundo, um longo segundo suspenso, Prue inclinou-se um pouco mais perto. Seus olhos caíram para a boca dela. O coração dela martelou, mas então ele se afastou, a mandíbula apertando. Não esta noite, ele disse baixinho. Eu não quero apressar nada. Eu quero conquistar isso. Ele caminhou em direção à porta. Lily ficou parada, o pulso acelerado. Ela tocou as pontas dos dedos nos lábios, sentindo o calor ali, mesmo sem um beijo. Ao chegar à porta, ele se virou. Jake me mandou uma mensagem. Prue disse. Ele quer cozinhar o jantar para você em breve. Eu disse a ele que ficaria fora do caminho naquela noite. Ela piscou. Você fez? Sim, ele se importa com você. Eu respeito isso. O peito dela ela apertou com algo suave e terno. Vou deixar você descansar, ele disse. Boa noite, Lily. Boa noite, Petro. Ele desapareceu lá dentro. Lily permaneceu na varanda por alguns minutos, deixando o ar fresco acalmar seu pulso acelerado. Ela esperava que ele tentasse beijá-la. Talvez parte dela quisesse que ele o fizesse, mas o fato de ele não ter feito, de ter se contido, fez algo mais profundo se estabelecer dentro dela. Respeito, controle, esforço, as próprias coisas que ela pedia. Ela caminhou para seu quarto e fechou a porta atrás de si. Mas antes de deitar, ela abriu sua gaveta e olhou para a nota que ele havia escrito na noite anterior. Então ela olhou para a caneca com seu nome nela. Ele estava tentando. E ela estava começando a sentir algo que não tinha certeza se estava pronta para reconhecer. Mas se ele continuasse assim, se ele continuasse sendo gentil, paciente, atencioso, se ele continuasse mostrando a ela que ela importava, quanto tempo ela seria capaz de manter seu coração fechado? Ela deitou-se lentamente, fechando os olhos.
O amanhã traria mais respostas. Mas outra pergunta persistia em sua mente enquanto ela adormecia. Se ele já estava mudando tanto assim. O que Pro-Key faria em seguida para conquistá-la completamente? Os dias seguintes pareceram diferentes de um jeito que Lily não podia ignorar. Nada dramático aconteceu, sem grandes discursos, sem gestos repentinos que pareciam saídos de um filme. Em vez disso, houve pequenas e constantes mudanças que a fizeram notar Pro ainda mais. Ele perguntou como ela dormiu. Ele verificou se ela já havia comido antes de se sentar para o café da manhã. Ele parou de levantar a voz com a equipe e começou a pedir as coisas em um tom calmo. Ele ainda carregava o peso de seu mundo nos ombros, mas não jogava mais esse peso nela. Na terceira manhã, após o jantar de pizza, Lily estava arrumando flores frescas em um vaso na mesa de jantar quando ouviu os passos dele atrás dela. Lily, Petro disse. Ela se endireitou e se virou. Ele estava em um terno azul escuro, perfeitamente ajustado, camisa branca, sem gravata ainda. Seu cabelo estava arrumado, sua mandíbula recém-barbeada. Ele parecia pronto para algo importante. Bom dia, ela disse. Bom dia, ele respondeu. Seus olhos piscaram para as flores. Você sempre escolhe as certas. Ela deu um pequeno sorriso. Rosa escolhe as cores. Eu apenas as coloco de pé. Você faz tudo aqui ficar de pé, ele disse, inclusive eu. Suas bochechas esquentaram com um elogio discreto. Ele limpou a garganta. Preciso te perguntar algo. Seu estômago apertou. Está tudo bem? Sim, ele disse. Melhor do que antes, na verdade. Eu tenho um evento hoje à noite, um formal. Eu tenho que ir. É em um hotel no centro. Ela assentiu. Você precisa que eu prepare algo antes de você ir? Roupas, agenda, algo para quando você retornar? Ele balançou a cabeça. Não, não é isso que eu quero. Ele respirou fundo. Eu quero que você venha comigo. Ela congelou, os dedos ainda apoiados nos caules das flores. Vir com você? Ela repetiu. Sim, ele disse, como minha convidada. O coração dela pulou forte. Petro, eu trabalho para você, ela disse. Eventos assim não são para funcionários. As pessoas vão falar. As pessoas sempre falam, ele disse simplesmente. Eu não estou perguntando a elas. Eu estou perguntando a você. Você quer vir? Ela olhou para ele tentando ler sua expressão. Ele parecia sério, mas havia um toque de algo nervoso em seus olhos. Aquilo era novo. Que tipo de evento é? Ela perguntou. Um gala de caridade, ele disse. Oficialmente, na realidade, é um lugar onde pessoas com dinheiro e influência sorriem umas para as outras e fazem negócios sobre coisas que afetam a cidade. Ele pausou. Algumas dessas pessoas fazem parte do meu mundo, algumas não. Eu quero que eles te vejam ao meu lado. Por quê? Ela perguntou suavemente. Porque você é importante para mim, ele disse. E porque eu estou cansado de fingir que caminho pela vida sozinho. O peito dela la apertou de um jeito bom. Você não precisa responder agora. Ele acrescentou rapidamente. Pense nisso. Se você se sentir desconfortável, você pode dizer não. Eu não ficarei com raiva. Eu entenderei. Ela o encarou por um longo segundo. O que eu vestiria? Ela perguntou. Alívio tocou seus olhos. Eu já pensei nisso, ele disse. Há um vestido no armário do quarto de hóspedes. Um dos meus contatos o entregou esta manhã. Se você odiar, podemos encontrar outra solução. Ela quase riu. Você comprou um vestido antes de me perguntar. Eu comprei um vestido esperando que você dissesse sim. Ele corrigiu. Se você disser não, eu o enviarei de volta. Ele a olhou com paciência tranquila. A Lily de algumas semanas atrás teria dito não sem pensar. Ela teria tido medo de estar deslocada, medo do julgamento, medo do que estar ao lado de um homem como Petro em público significaria. A Lily de agora se lembrou do pedido de desculpas dele, de sua nota, de seu esforço constante todos os dias. Ok, ela disse.
Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ok, eu irei, ela disse, como sua convidada. Um alívio lento e algo mais quente se espalhou pelo rosto dele. Obrigado, ele disse. Ela respirou fundo. Há uma condição. Diga-a. Você não controla como eu falo, como eu sorrio, quem eu cumprimento. Ela disse, você pode me avisar sobre alguém se sentir que eles são perigosos. Mas você não pode latir para mim do outro lado da sala, porque você não gosta do jeito que alguém me olha. Ele assentiu de uma vez. Concordo. Seus ombros relaxaram. E se eu me sentir sobrecarregada, ela acrescentou, nós vamos embora, sem perguntas. Nós vamos embora, ele confirmou. Ela endireitou a última flor, tentando acalmar seu pulso acelerado. Que horas nós saímos? Ela perguntou. O carro vai nos buscar às 7h. Ele disse. Se você quiser, o estilista pode te ajudar às 5. Cabelo, maquiagem, o que você se sentir confortável. Um estilista? Ela repetiu. Ele apertou os lábios. Demais? Ela hesitou, então balançou a cabeça. Não, apenas novo. Se você não gostar de nada que eles façam, você diz a eles para mudarem, ele disse. Você está no comando de como você se parece, não eles, não eu. O coração dela suavizou novamente. Ok, ela disse baixinho. Então eu estarei pronta às 5. Ele permitiu-se um pequeno sorriso. Mal posso esperar para te ver. Ele se afastou antes que ela pudesse responder. Às 5h em ponto, Lily entrou no quarto de hóspedes e parou. Havia pessoas lá dentro. Uma mulher com um tablet, um homem com uma maleta de maquiagem, outra mulher com um conjunto de ferramentas para cabelo. Todos se viraram para ela com sorrisos amigáveis. Você deve ser Lily, a primeira mulher disse. Eu sou Natalie. Ele nos disse que você poderia fugir a menos que fôssemos muito gentis. Lily piscou. Ele disse isso? Ah, sim, Natalie disse com uma risada. E ele também disse que se nós a deixarmos desconfortável, nunca mais trabalharemos aqui. Então você está segura. Isso fez Lily relaxar um pouco. Elas assentaram em frente a um espelho. Natalie perguntou o que Lily gostava. Nada pesado, Lily disse. Eu não quero maquiagem grossa. Eu ainda quero parecer eu mesma. Pele suave, olhos claros, um pouco de rímel, batom suave. Entendi, Natalie disse. E seu cabelo? Lily olhou para seu reflexo. Onda simples, talvez. Nada enorme. Podemos fazer isso, a cabeleireira disse. Pela próxima hora, mãos se moveram ao redor dela, pincéis tocaram sua pele, dedos deslizaram por seu cabelo, ondulando e alisando. A sensação era estranha e um pouco luxuosa. Ela não estava acostumada a ser o centro das atenções dessa forma. Geralmente ela era aquela no fundo, invisível, útil. Hoje, ela era aquela que estava sendo preparada. Quando terminaram, Natalie se afastou. Pronta para ver? Ela perguntou. Lily olhou para si mesma no espelho e seu peito apertou. Sua pele parecia suave e fresca. Seus olhos pareciam um pouco maiores com a maquiagem suave. Seus lábios tinham um tom rosa natural. Seu cabelo caía em ondas soltas e brilhantes ao redor de seus ombros, emoldurando seu rosto. Você está linda, Natalie disse. Lily engoliu. Obrigada. Hora do vestido, a cabeleireira disse, apontando para o armário. Lily se levantou e abriu a porta. O vestido estava pendurado sozinho no trilho. Um vestido longo verde esmeralda profundo, simples mas elegante. O tecido caía em uma linha limpa, com alças finas, e um decote modesto que ainda mostrava seus ossos da clavícula. A cintura era justa. A saia fluía de um jeito que se moveria bem quando ela andasse. Ela passou os dedos pelo tecido. Ele escolheu isso? Ela perguntou. Sim, Natalie disse. Ele foi muito claro que não queria nada muito revelador. Ele disse, você deve se sentir confortável, não exposta. Algo quente se espalhou no peito de Lily. Ela se trocou atrás da tela, depois saiu. A sala ficou em silêncio. Lily olhou para seu reflexo. O vestido caiu perfeitamente.
A cor realçava seus olhos. Seus ombros pareciam suaves, sua forma definida, mas não forçada. Ela não se sentia como outra pessoa. Ela se sentia como a mesma pessoa, apenas mais polida. Natalie sorriu. Ele vai parar de respirar quando te vir. O estômago de Lily revirou. Vou enviar uma mensagem, Natalie disse. Ele está esperando no corredor. Lily respirou fundo, alisou as mãos pelas laterais de seu vestido e tentou não pensar no jeito que seu coração batia. Houve uma batida suave na porta. Entre, Natalie chamou. A porta abriu. Pro entrou e então parou. Por um momento ele não se moveu. Ele usava um terno preto com uma camisa branca impecável e uma gravata escura. Seu cabelo estava bem penteado, sua mandíbula forte, sua postura ereta. Ele parecia em tudo o homem poderoso sobre quem a cidade sussurrava. Mas seus olhos não estavam frios. Eles estavam fixos nela com honestidade aberta e atônita. Lily sentiu seu rosto esquentar sob o olhar dele. Diga algo, ela disse baixinho. A boca dele se curvou um pouco. Estou tentando encontrar palavras, ele disse, e isso não é algo que acontece frequentemente. Seus lábios tremeram. Você está... Ele balançou a cabeça uma vez. Você está perfeita, Lily. A frase simples a atingiu mais profundamente do que qualquer elogio complicado. Obrigada, ela disse suavemente. Ele se aproximou, lento e cuidadoso. Ele não estendeu a mão para tocá-la. Ele apenas ficou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de seu perfume limpo e o calor de seu corpo. Você está confortável? Ele perguntou. Se algo parecer errado, nós mudamos. Nós não vamos. Estou confortável, ela disse, um pouco nervosa. Somos dois, ele admitiu. Natalie fingiu estar ocupada com seu tablet, mas Lily podia sentir a mulher sorrindo atrás delas. Pietro ofereceu o braço. Pronta? Ele perguntou. Ela colocou a mão no antebraço dele. O contato enviou um pequeno arrepio através dela. Sim, ela disse. A viagem de carro até o hotel foi tranquila, mas não tensa. Eles sentaram lado a lado no banco de trás. Os dedos de Lily roçaram o tecido de seu vestido, alisando rugas imaginárias. Pietro a observou discretamente. Se em algum momento você quiser ir embora, ele disse, você apenas me diz. Eu sei, ela disse, obrigada. Ele assentiu e olhou pela janela. A cidade se movia ao redor deles. Luzes, pessoas, carros, vida normal. Dentro do carro, Lily sentia como se estivesse indo para um mundo completamente diferente. Quando chegaram ao hotel, o motorista saiu e abriu a porta. Pietro saiu primeiro, então se virou e ofereceu a mão a ela. Ela colocou a mão na dele. No momento em que seus dedos tocaram os dele, ele fechou o aperto, firme e seguro, e a ajudou a sair do carro. O ar estava fresco, o burburinho de vozes alto em frente à entrada. Pessoas em trajes de noite entravam e saíam. Havia flashes de câmeras perto da porta, jornalistas chamando nomes. Pietro Canti, alguém chamou. Ele não diminuiu o passo. Ele manteve a mão dela na dele enquanto eles entravam, passando pela multidão, pelos olhos curiosos. Ele não soltou a mão dela até que eles chegassem ao saguão principal, onde um membro da equipe os cumprimentou e verificou seus nomes. Sr. Key, a mulher disse com um sorriso educado. Bem-vindo. E esta é Lily Parker, ele disse sem hesitação. Ela está comigo. Os olhos da mulher piscaram para Lily, depois de volta para ele. Seu sorriso profissional permaneceu no lugar. Bem-vinda, senhorita Parker, ela disse. O salão de baile é por aqui. Eles seguiram o fluxo de convidados para o grande salão. O salão de baile era amplo e brilhante, com lustres de cristal, mesas redondas cobertas com toalhas brancas, um palco na frente onde um orador já estava, uma banda ao vivo em um canto tocando música suave. O cheiro de perfume, comida e vinho misturava-se no ar. O coração de Lily batia rápido, mas a mão de Pietro nas costas dela afirmou. Você se sente bem?
Ele perguntou, inclinando a cabeça mais perto do ouvido dela para que ela pudesse ouvi-lo. Sim, ela disse. É muito, mas estou bem. Se alguém a deixar desconfortável, você me diz, ele disse. Ela assentiu. Eles se moveram lentamente pela sala. Pessoas cumprimentavam Pro com sorrisos que nem sempre alcançavam os olhos. Alguns homens estenderam a mão para apertar a dele. Algumas mulheres lhe deram olhares longos e então olharam para Lily com curiosidade aberta. Pro não a soltou. Isso é novo, um homem mais velho disse com um sorriso cúmplice enquanto passavam. Você nunca traz ninguém que... Os tempos mudam, Pro respondeu calmamente. Lily percebeu o jeito que os olhos do homem demoraram em seu vestido, depois na mão de Pro em suas costas. Ela se endireitou, encontrando o olhar dele sem baixar a cabeça. Pro notou e pareceu satisfeito. Eles chegaram a uma pequena mesa perto da borda da sala. Podemos ficar aqui, ele disse. Não precisamos sentar na frente. Você tem certeza? Ela perguntou. Você não precisa estar lá em cima com as pessoas importantes. Ele olhou para ela. Você é a pessoa importante para mim. Seu peito aqueceu novamente. Um garçom chegou com taças de champanhe. Água com gás para ela, Petro disse rapidamente. E uma para mim também. O garçom assentiu e trocou os copos, colocando água com gás em vez de champanhe. Lily sorriu levemente. Você não quer beber. Eu quero lembrar cada segundo disso, ele disse simplesmente. A garganta dela apertou. Eles ouviram o primeiro discurso do palco. Era sobre caridade, financiamento, ajudar famílias necessitadas. A causa era real, mesmo que algumas das pessoas ali claramente a tratassem como um pano de fundo para seus próprios jogos de poder. Depois de um tempo, Pro inclinou-se para ela. Você quer dar uma volta? Ele perguntou. Claro, ela disse. Eles se moveram novamente pela multidão. Algumas pessoas os pararam para conversar com Pro. Ele a apresentou todas as vezes, não como funcionária, não como alguém que trabalhava para ele. Esta é Lily, ele disse. Ela está comigo. Alguns sorrisos eram educados. Alguns eram tensos. Alguns tinham curiosidade que não era hostil, apenas surpresa. Então um homem se colocou na frente deles, que fez o ar parecer mais pesado. Ele tinha 40 e poucos anos, cabelo escuro, terno caro, um olhar penetrante nos olhos. Seu sorriso não combinava com seus olhos. Cante, ele disse. Você se arrumou bem. Marcos, Pro respondeu. Seu tom era calmo, mas firme. Você ainda está vivo. Parabéns. Marcos riu. Por enquanto, Lily não gostou do jeito que o olhar de Marcos deslizou sobre ela, avaliando desdenhoso e interessado ao mesmo tempo. E quem é esta? Marcos perguntou. Você nunca traz acompanhantes para estas coisas. Esta é Lily Parker, Petro disse. Ela está comigo. Marcos inclinou a cabeça. Com você? Como? De um jeito que não é da sua conta, Pro respondeu. O sorriso de Marcos se estendeu. Relaxe, ele disse. Eu sou apenas curioso. Seu gosto é melhor do que eu esperava. Ele olhou para Lily. Você não tem ideia de quantas histórias eles contam sobre ele em lugares como este. Você deve ser muito corajosa. Lily sustentou o olhar dele. Ou talvez eu apenas saiba mais do que histórias. Os olhos de Marcos se estreitaram por um segundo. Então ele riu. Ela tem fibra, ele disse a Pro. Você vai precisar disso. Eu sei, Petro disse. Marcos moveu um pouco mais perto do que necessário. Se eu fosse você, Marcos murmurou, seus olhos ainda em Lily. Eu não traria alguém que você se importa para esta sala. Algumas pessoas aqui não respeitam limites. Lily sentiu um pequeno arrepio em seu estômago. Pro pisou sutilmente na frente dela, bloqueando a visão de Marcos. Então, talvez essas pessoas deveriam ficar longe da minha mesa, ele disse, e das pessoas nela. Marcos levantou suas mãos em um gesto zombeteiro de paz. Sempre tão sério, ele disse. Aproveite sua noite, Ki. Ele se afastou. O batimento cardíaco de Lily acelerou.
Quem é ele? Ela perguntou baixinho. Alguém que gosta de testar limites, Petro disse, e alguém com quem você não precisa se preocupar. Esse é meu trabalho. Ele exalou. Ele é um homem que controla partes da cidade que eu não gosto. Nós discordamos em muitas coisas. Isso é tudo do que você precisa saber por enquanto. Se houver um problema, serei honesto com você. Ela estudou o rosto dele. Havia tensão em sua mandíbula, mas seus olhos permaneceram focados nela. Eu confio em você, ela disse. Parte da tensão aliviou de seus ombros. Venha, ele disse. Há uma varanda, menos barulho. A varanda era silenciosa e mais fresca que o salão de baile. Luzes suaves alinhavam o corrimão. A cidade se espalhava abaixo deles. Uma ampla vista de prédios e ruas e carros em movimento. O som da festa lá dentro se tornou um murmúrio distante. Lily apoiou as mãos no corrimão. O ar parecia limpo depois do perfume pesado e das luzes quentes do salão de baile. Melhor? Prue perguntou. Sim, ela disse. Muito. Ele ficou ao lado dela, deixando apenas espaço suficiente para que ela não se sentisse presa, mas perto o suficiente para que ela se sentisse protegida. Você lidou bem com ele, Prue disse, referindo-se a Marcos. Eu não disse muito, ela respondeu. Você disse o suficiente, ele replicou. Você não baixou a cabeça. Você não o deixou fazer você se sentir pequena. Eu estava orgulhoso de você, o peito dela aqueceu. Eu estava mais preocupada com você, ela admitiu. Você parecia que queria bater nele. Ele deu um breve suspiro que foi quase uma risada. Velhos hábitos, ele disse. Estou tentando não resolver tudo com meus punhos. Ela virou a cabeça ligeiramente para ele. Você está indo bem, ela disse. Eu vejo o esforço. Eu vejo como você se contém e pensa antes de falar. Isso importa. Ele olhou para ela como se as palavras dela fossem mais valiosas do que tudo dentro do salão de baile. Estou aprendendo, ele disse, por sua causa. O silêncio se instalou, mas era um silêncio gentil. Ela focou na vista, no ar fresco contra sua pele, no calor da presença dele ao seu lado. Ele a observou. Você se sente deslocada aqui? Ele perguntou. Ela pensou um pouco, mas no bom sentido. O que isso significa? Ele perguntou. Não estou acostumada com pessoas olhando para mim e se perguntando quem eu sou. Ela disse, geralmente elas não olham para mim. Hoje à noite elas se perguntam por que estou com você. Isso parece estranho, mas não tenho vergonha de estar aqui. Não me sinto inferior a ninguém. O olhar dele suavizou. Você não é inferior a ninguém, ele disse. Nem aqui, nem na minha casa, nem em lugar nenhum. Ela sentiu isso até o estômago. Você sabe o que eu continuei pensando lá dentro? Ela perguntou. O quê? Eu continuei pensando que eu estava feliz que você não agiu do jeito que agiu no clube. Ela disse, você não me agarrou. Você não levantou a voz. Você não tentou me mover como uma peça em um tabuleiro. Você apenas ficou perto. Eu prometo ser melhor, ele disse. E você é, ela disse simplesmente. Ele olhou para a boca dela por um segundo, então levantou os olhos de volta para os dela. Lily, ele disse baixinho. A respiração dela diminuiu, mais profunda, mais consciente. Eu quero te beijar, ele admitiu. Eu queria há semanas, mas não quero que você sinta que estou tirando algo de você. O coração dela disparou. Você não está, ela disse. Ele estudou o rosto dela. Você tem certeza? Sim, ela disse. Se eu não quisesse, eu te diria. Ele deu um pequeno passo para mais perto. A mão dele se moveu para a cintura dela, repousando ali levemente, dando a ela tempo para se afastar. Ela não se moveu. As mãos dela se curvaram ligeiramente no corrimão. Ele se inclinou lentamente, os olhos nos dela. Não havia pressa, nem pressão, apenas uma intenção firme e clara. Quando os lábios dele tocaram os dela, tudo dentro dela se aguçou. O beijo foi suave no início. A boca dele era quente. O hálito dele tinha um leve sabor de menta e água.
A mão dele pressionou um pouco mais firmemente na cintura dela, puxando-a para mais perto. A mão dela levantou do corrimão e pousou no peito dele, sentindo o batimento sólido do coração dele sob o tecido de seu terno. Ele inclinou a cabeça e aprofundou o beijo. Ainda lento, ainda controlado, dando a ela espaço para decidir até onde ir. Ela tomou a decisão por ambos. Quando ela se moveu para mais perto e o beijou de volta com mais certeza, ele respondeu com um som baixo que ela sentiu mais do que ouviu. A outra mão dele subindo para repousar ao lado do pescoço dela, o polegar acariciando suavemente sua pele. Não havia caos, nem multidão, nem vozes levantadas. Apenas ele, apenas ela, apenas o modo caloroso e cuidadoso com que ele derramou todos os seus sentimentos acumulados naquele primeiro beijo real. Quando ele finalmente se afastou, foi gradual. Ele deu um último beijo suave nos lábios dela antes de afastar a cabeça. Eles permaneceram próximos, testas quase se tocando, respirando um pouco irregularmente. "Você está bem?" ele perguntou. Ela assentiu, um pequeno sorriso atordoado tocando sua boca. "Sim." Ele acariciou o polegar ao longo da mandíbula dela, lento e reverente. "Não me arrependo de um único segundo disso," ele disse. "Mas se você se arrepender, pode me dizer." "Eu não me arrependo," ela disse. "De jeito nenhum." Um alívio silencioso tomou conta de seus traços. "Bom," ele disse. Eles ficaram na varanda por mais alguns minutos, conversando em voz baixa, compartilhando pequenos detalhes que nunca haviam dito antes. Parecia privado, quase seguro, mesmo sabendo que do outro lado das portas havia uma sala cheia de pessoas que nunca entenderiam o que isso significava para eles. Finalmente, Pro verificou o relógio. "Deveríamos voltar lá para dentro por um tempo," ele disse. "Então podemos sair mais cedo se quiser." "Eu gostaria," ela disse. Eles voltaram para o salão de baile. Desta vez, Lily se sentiu diferente. Ela não se sentiu como uma convidada que entrou sorrateiramente. Ela se sentiu como uma mulher ao lado de um homem que acabara de lhe mostrar uma parte de seu coração. As pessoas ainda olhavam. Alguns levantaram as sobrancelhas. Alguns pareciam surpresos. Lily não se importou. Pro permaneceu perto, a mão repousando em suas costas, sua linguagem corporal clara. "Ela está comigo. Respeitem-na." Eles ficaram mais uma hora, apenas o suficiente para evitar conversas. Então Petro se inclinou para ela. "Pronta para ir?" ele perguntou. "Sim." Eles se despediram rapidamente, passaram pela imprensa e saíram para a noite fria novamente. "Limpa a garganta." A porta do carro se fechou atrás deles, selando-os dentro de um espaço menor e mais silencioso. Lily recostou-se no banco. Petra a observou, seus olhos suaves. "Obrigado por vir comigo," ele disse, né? "Esta noite foi mais fácil porque você estava lá." "Mais fácil?" ela perguntou. Aquela sala parecia pressão. Ele deu um pequeno bufo. "Esse tipo de pressão é normal para mim. O tipo a que não estou acostumado é a sensação que tive esta noite de querer proteger alguém mais do que a mim mesmo." O peito dela aqueceu. "Você me protegeu," ela disse. "Você ficou perto. Você não deixou Marcos me alcançar." A expressão dele ficou séria ao ouvir o nome. "Quando ele se aproximou demais, eu quis fazer mais do que conversar." Ele admitiu, "Mas eu me lembrei do que você disse. Então, eu mantive minhas mãos para mim." Ela sorriu um pouco. "Eu notei isso também." Eles caíram em um silêncio confortável depois disso. Quando o carro parou na garagem particular do prédio, o telefone de Pro vibrou. Ele franziu a testa e o tirou. Uma mensagem. Seus olhos escureceram enquanto ele a abria. Lily viu o corpo dele mudar. Sua mandíbula se apertou, seus ombros enrijeceram, os músculos de sua mão se flexionaram ao redor do telefone. "O que é?" ela perguntou. "Nada com que você precise se preocupar," ele disse automaticamente. Ela estreitou os olhos. "Você prometeu ser honesto." Ele exalou lentamente e virou a tela ligeiramente para longe dela.
Era uma foto. Ela ainda conseguia ver o suficiente. Era do prédio, da entrada e dela. Ela estava em um casaco simples, segurando sua bolsa, saindo pela porta mais cedo naquela noite. O ângulo mostrava que a foto foi tirada à distância, provavelmente de um carro do outro lado da rua. Abaixo da imagem, uma curta mensagem. Boa escolha aqui. Tenha cuidado onde você a leva. O estômago de Lily gelou. Eles sabem quem eu sou, ela disse baixinho. Sim, Petro disse. Sua voz estava baixa, mas firme. Eles sabem. O medo subiu em seu peito, mas se misturou com outra coisa quando ela olhou para ele. A expressão fria e focada em seu rosto não era a mesma da raiva ciumenta da boate. Isso era diferente. Este era o lado controlado e perigoso dele que a cidade temia. Ele guardou o telefone. Vou resolver isso, ele disse. Mas de agora em diante não fingimos que este risco não existe. Ela engoliu em seco. O que isso significa para mim? Isso significa que você está sob minha proteção agora, ele disse. Não como funcionária, mas como alguém de quem me importo. O pulso dela martelou. Sua proteção pode realmente parar pessoas assim? Ela perguntou. Os olhos dele encontraram os dela, escuros e determinados. Se eles tentarem algo, ele disse, eles vão se arrepender mais do que qualquer coisa que já fizeram em suas vidas. As palavras eram calmas, firmes, finais. A porta do carro abriu. Ele saiu e virou-se para ela, oferecendo a mão novamente. Ela a pegou. Enquanto ela estava na garagem, o peso do que acabara de mudar se instalou nela. Ela não era mais apenas a empregada que trabalhava na cobertura. Ela era a mulher que andava ao lado de um chefe da máfia em público. Ela era a mulher que alguém havia decidido observar. E ela era a mulher que Pat Canty acabara de prometer silenciosamente proteger a qualquer custo. A pergunta que pairava enquanto eles caminhavam juntos para o elevador era simples e pesada. Até onde o mundo dele iria para testar essa promessa? E até onde ele iria para mantê-la? Lily mal dormiu depois do gala. Ela continuava revivendo o beijo na varanda, o modo como as mãos de Petro se sentiram em sua cintura. O modo como a voz dele suavizava toda vez que falava com ela. E então a foto, o lembrete sombrio de que alguém lá fora sabia quem ela era. Pela manhã, ela sentiu uma mistura de calor e desconforto se retorcendo dentro dela. Quando ela chegou ao andar da cobertura, 2 novos guardas estavam perto do elevador particular. Eles acenaram para ela com seriedade profissional. Bom dia, senhorita Parker. Um deles disse. Ela piscou. Senhorita Parker? Sim, ele disse. Instruções do Sr. Canty. Ela saiu do elevador lentamente, observando as pequenas, mas notáveis diferenças. Mais funcionários se movendo. Rostos novos que ela nunca tinha visto. Um nível mais alto de alerta no ar. Então ela ouviu. Pro saiu de seu escritório vestindo calças escuras e um suéter azul marinho justo. Sem jaqueta, sem gravata, cabelo ligeiramente bagunçado, como se tivesse passado a mão por ele repetidamente. Os olhos dele suavizaram no momento em que a viu. Lily, ele disse, alívio em seu tom. Venha aqui. Ela caminhou em direção a ele, o coração batendo mais rápido do que ela queria. Ele não a tocou, não na frente de todos, mas o modo como ele olhava para ela parecia um gesto íntimo por si só. Você dormiu? Ele perguntou. Um pouco, ela admitiu. Você mal, ele disse. Mas estou bem, ela o estudou. Ele parecia cansado, mas não derrotado. Mais como alguém que estava planejando, pensando, preparando. O que acontece agora? Ela perguntou baixinho. Agora, ele disse. Eu garanto que você esteja segura e faço isso sem trancar você dentro de casa como uma prisioneira. O peito dela aqueceu. Ele fez um sinal para ela segui-lo até a cozinha. Ele serviu seu próprio café novamente, ela notou, mas fez uma segunda caneca para ela, colocando-a gentilmente na frente dela. Você não precisa fazer isso, ela disse. Eu quero, ele respondeu.
A simplicidade das palavras enviou um pequeno arrepio por ela. Ela tomou um gole e ele se encostou no balcão, cruzando os braços. Preciso te perguntar algo, ele disse, e quero que você seja honesta. Ok, você quer continuar trabalhando aqui? Ele perguntou. Nesta casa, neste mundo? Ela piscou. Você quer que eu saia? Não, ele disse rapidamente. Esse é o problema. Eu quero você aqui, mas preciso saber se isso ainda é o que você quer. Ela pousou a caneca. Eu quero ficar, ela disse. Mas você precisa entender algo também. Não estou aqui porque me sinto presa. Estou aqui porque quero. Ele assentiu lentamente, e ela acrescentou, eu não quero viver minha vida com medo. Se o seu mundo vai me afetar, preciso que você me ajude a encará-lo, não a me esconder dele. Sua mandíbula suavizou. Eu vou, ele disse a cada passo do caminho. Ela exalou um pouco mais calma. E Lily, ele acrescentou, voz mais baixa. Eu não quero que você fique aqui apenas porque sente algo por mim. A respiração dela prendeu. O que você está dizendo? Ela perguntou baixinho. Ele se afastou do balcão e se aproximou um pouco, não a encurralando, apenas entrando suavemente em seu espaço. Eu quero que você fique, ele disse, porque você me escolhe. Não porque você acha que deveria, não por causa de um beijo, não por causa da noite passada. Você escolhe. Eu não quero nada de você. Você não está pronta para dar. O coração dela pulou. Eu não me sinto pressionada, ela sussurrou. Ele exalou, quase aliviado. Bom. O silêncio se instalou por um momento, quente e cheio de algo crescendo entre eles. Então Rosa entrou e parou a meio passo, os olhos saltando entre eles. Ah, desculpe, ela disse rapidamente. Vou verificar a geladeira. Lily escondeu um sorriso. Pro exalou pelo nariz, divertido. O dia continuou em silêncio. Silencioso demais. Cada vez que Lily virava uma esquina, um guarda estava em algum lugar da sala, não olhando para ela, observando as entradas, escaneando as janelas, ouvindo rádios. Ela sabia que isso era obra de Pro. Na hora do almoço, Petra entrou na cozinha com o telefone na mão. Jake vem hoje à noite, ele disse. O coração dela pulou. Ele vem? Sim, ele disse que quer fazer o jantar para vocês dois. Eu disse a ele que a cozinha é dele para a noite. Pro parou e eu disse a ele que não estarei aqui. A cabeça dela levantou. Por que não? Pro encolheu um ombro. Ele disse que queria tempo sozinho com você para conversar, para ter certeza de que você está bem. Eu respeito isso. O peito dela suavizou. Isso é atencioso, ela disse. Pro encontrou os olhos dela. Ele se importa com você. Eu seria um idiota se não o ouvisse. Ela deu um pequeno sorriso. Obrigada. Ele assentiu, mas ela viu algo em sua expressão. Tensão. Um toque de ciúme que ele estava tentando esconder. Você não gosta da ideia? Ela sussurrou. Não gosto de estar longe de você agora. Ele admitiu baixinho. Mas esse é o meu problema, não o seu. O pulso dela acelerou. Pietro. Ele olhou para baixo e então para cima novamente. Lily, ele disse suavemente, eu confio em você e confio no seu irmão. Então, hoje à noite estarei fora de casa fazendo o que precisa ser feito e você vai jantar com ele. É assim que isso funciona. Eu não posso te isolar só porque estou com ciúmes. Ela engoliu. Ele estava se esforçando tanto. Isso fez seu peito doer da melhor maneira. Antes que ela pudesse responder, ele deu um passo para trás. Mas antes de ir, ele disse, preciso te mostrar algo. Ele pegou um pequeno chaveiro. Não para portas, mas para cartões de acesso eletrônicos. Este é um distintivo de emergência, ele disse. Ele te dá acesso à sala segura na cobertura. Se algo acontecer, mesmo que você ache que é um alarme falso, você vai para lá. O estômago dela se apertou. É tão sério assim? Ela perguntou. Para mim, ele disse, você é tão séria. A respiração dela prendeu. Ele entregou o distintivo a ela. Ela o segurou, sentindo seu peso.
Você realmente acha que algo pode acontecer? Ela perguntou. Eu acho que é melhor ter cuidado, ele disse. E eu acho que você merece se sentir preparada. Ela assentiu e enfiou o distintivo no bolso do avental. Ele a observou em silêncio. Então deu um passo para mais perto. Lily, ele disse, eu não quero te assustar. Não estou assustada, ela sussurrou. Estou apenas processando. Os olhos dele suavizaram. Se você algum dia se sentir insegura, ele disse, eu virei até você, não importa onde eu esteja. O pulso dela o acelerou. Eu sei, ela disse suavemente. Eu acredito em você. Ele exalou, o alívio relaxando seus ombros. Jake chegou a 6 cents. Lily abriu a porta antes que os guardas pudessem e Jake a envolveu em um enorme abraço. Você parece menos estressada, ele disse afastando-se. Isso é bom. Ela sorriu. Eu estou menos estressada. Jake olhou por cima da cabeça dela no momento em que Petrol apareceu no corredor. Os dois homens acenaram um para o outro. Jake, Pro disse calmamente. Cante, Jake respondeu. Obrigado por me deixar cozinhar. Obrigado por estar aqui. Pro disse que ela precisa de família. Lily sentiu seus olhos aquecerem. Jake cruzou os braços. Nós conversaremos mais tarde, você e eu. Rudo assentiu uma vez. Eu esperava isso. Eles não eram amigos, mas havia respeito, e isso era suficiente. Pro virou-se para Lily. Eu voltarei tarde, ele disse. Se precisar de algo, ligue. Ela olhou para ele, tentando manter a voz firme. Tenha cuidado. Os olhos dele suavizaram. Eu terei. Ele estava prestes a se virar, mas parou o tempo suficiente para tocar gentilmente o cotovelo dela. Uma promessa silenciosa antes de partir. Ela sentiu o calor muito depois que veio que a porta se fechou atrás dele. O jantar com Jake foi cheio de risadas. Ele picou vegetais muito alto, deixou cair uma colher 2 vezes e quase queimou o alho. Você está nervoso? Lily o provocou. Cala a boca, ele murmurou. Seu chefe me assusta. Ele não é meu chefe agora, ela disse. Nós somos outra coisa. Jake parou de cortar. Outra coisa? Ele repetiu. Vocês dois estão? Lily mordeu o lábio inferior. É complicado. Jake a encarou, então suspirou. Você gosta dele? Ele perguntou. Ela hesitou. Sim, ela admitiu mais do que deveria. Jake pousou a faca. É melhor ele te merecer, ele disse. Porque se ele partir seu coração, eu o socarei. Ela riu um pouco chorosa. Por favor, não. Então é melhor ele se comportar. Ele o serviu macarrão, simples e imperfeito, mas reconfortante. Eles conversaram sobre memórias de infância, seus novos pedidos de emprego e como a vida dela era diferente nesta cobertura. Então Jake se recostou. Então você o beijou, ele disse. Lily engasgou. Jake, o quê? Momento de irmã mais velha. Preciso de detalhes. Ela cobriu o rosto rindo. Não vou te contar detalhes. Ele revirou os olhos. Certo, mas se ele te machucar, ele não vai. Ela disse suavemente. Jake viu algo em sua expressão que o fez parar de falar. Você o ama, ele disse baixinho. Ela congelou. Eu ainda não sei, ela sussurrou, mas eu me importo muito com ele. Jake assentiu entendendo. Então espero que ele ganhe isso. Jake saiu um pouco antes das 22, abraçando-a novamente e prometendo visitá-la em breve. Quando a porta se fechou, Lily se virou e congelou. Petro estava lá. Ele estava perto do corredor, sem jaqueta, mangas arregaçadas, olhos cansados, mas suaves quando pousaram nela. Ele tinha acabado de voltar. Seu pulso saltou. Você voltou, ela disse baixinho. Sim, ele disse 10 minutos atrás. Ele caminhou em direção a ela lentamente. Está tudo bem? Ela perguntou. Está agora, ele disse. Ela engoliu. O que Jake disse? Pro perguntou. Muito, ela respondeu com um pequeno sorriso. Preciso me preocupar? Não, ela disse. Ele quer que você me trate bem. É tudo.
Prue exalou. Eu farei. Eles ficaram um de frente para o outro por um momento. Então Prue se aproximou e gentilmente puxou um cabelo para trás da orelha dela. Você sentiu minha falta? Ele perguntou baixinho. A respiração dela prendeu. Ela podia mentir, mas a verdade escapou antes que ela pudesse pará-la. Sim. Os olhos dele escureceram com algo quente e intenso. Ele acariciou a bochecha dela com uma mão, lenta e cuidadosamente. Bom, ele sussurrou, porque eu senti sua falta também. O pulso dela acelerou. Lily, ele disse suavemente, posso te beijar? Ela assentiu uma vez, a respiração ofegante. Sim, ele não se apressou. Ele se inclinou lentamente, deixando-a sentir cada centímetro de proximidade antes que seus lábios tocassem os dela. O beijo foi mais profundo que o da varanda. Lento, quente, cheio de emoção que vinha crescendo a cada dia em que ele tentava ser melhor. O polegar dele acariciou a bochecha dela, enquanto a outra mão dele deslizava pela cintura dela, puxando-a para mais perto. Ela envolveu os braços em volta do pescoço dele, sentindo o corpo dele relaxar contra o dela. Ele a beijou como se estivesse memorizando-a, como se quisesse aprender cada movimento dos lábios dela contra os dele. Não havia medo, nem hesitação, nem sombras dos últimos dias. Apenas ele, apenas ela, apenas a silenciosa e crescente certeza entre eles. Quando ele finalmente se afastou, ele encostou a testa na dela, respirando mais pesadamente do que antes. Você não tem ideia do que faz comigo, ele disse, a voz rouca, mas gentil. Ela sorriu, um pouco sem fôlego. Tenho uma ideia. Ela sussurrou. Ele riu baixinho e a beijou novamente, mais curto desta vez. Eles ficaram assim por um tempo, beijando-se, conversando em voz baixa, tocando sem cruzar a linha para algo explícito, apenas descobrindo o conforto dos corpos um do outro e a calma que vinha de estarem próximos. Em um ponto, ela encostou a cabeça no peito dele. A mão dele fazia movimentos lentos e suaves ao longo do braço dela. Como está seu coração? Ele perguntou baixinho. Depois de hoje? Ainda batendo? Ela disse. Mais forte do que eu pensava. E sua mente? Ele perguntou. Cansada? Ela admitiu. Mas Clara, e sua confiança em mim? Ele perguntou, voz mais baixa. Ela inclinou a cabeça para cima para olhá-lo. Limpa a garganta. Crescendo, ela disse. Todos os dias seus olhos aqueceram. Bom, ele disse, por que preciso da sua ajuda? Com o quê? Ela perguntou. Ele se moveu ligeiramente, pegando o telefone na mesa. Ele abriu uma mensagem e a mostrou a ela. Era curta. Deveríamos conversar. Terreno neutro. Amanhã à noite, sob o nome Marcos. O corpo dela enrijeceu. Ele quer uma reunião, ela disse. Sim, Petro respondeu. Uma conversa, sem armas em território neutro. Testemunhas. Você pode confiar nisso? Ela perguntou. Eu posso confiar que ele quer algo, Petro disse. E que ele prefere acordos à guerra aberta. O problema é o que ele pode pedir. Ela engoliu. O que você acha que ele quer? Ela perguntou. Controle, Pro disse simplesmente. Sobre mim, sobre certas partes da cidade. Ele quer que eu pare de interferir. Se eu não parar, ele continuará testando meus limites. Ela entendeu sem que ele dissesse. Testar os limites dele significava testar os dela também. Quais são suas opções? Ela perguntou. Posso recusar a reunião, ele disse. Mas isso piora as coisas. Ou posso ir e definir meus próprios termos. Ela examinou o rosto dele. O que você quer fazer? Ela perguntou. Os olhos dele encontraram os dela. Eu quero ouvir o que você pensa, ele disse. Porque isso afeta você agora. Não estou decidindo isso sozinho. Ninguém jamais lhe dera tanto peso em uma decisão como essa. Isso a fez se sentir respeitada de uma maneira que ela não sabia que precisava. Ela pensou por um longo momento, os dedos brincando levemente com a borda da manga dele. Se você se recusar a ir, ela disse lentamente, ele vai pensar que você está com medo,
ou que não se importa com o que ele faz. Isso pode torná-lo mais imprudente. Pro assentiu uma vez. Se você for, ela continuou, você pode olhá-lo nos olhos e deixar suas próprias linhas claras. Você pode dizer a ele o que é proibido. Você pode mostrar a ele que não é fraco e que não está sozinho. Ele a observou cuidadosamente. Mas se você for, ela acrescentou, você volta. Sua mandíbula suavizou. Eu pretendo, ele disse. Estou falando sério, ela disse. Se você for, preciso saber que não está concordando com nada que o coloque mais fundo nesta vida de uma forma da qual você não pode sair. Preciso saber que você está pensando no seu futuro, não apenas em ganhar um jogo. Ele a encarou, algo como admiração crescendo em seus olhos. Você não está apenas no meu mundo, ele disse suavemente. Você está mudando-o. Ela manteve o olhar dele. Vá, ela disse, mas vá inteligentemente. Vá com um plano. Vá sabendo o que você não vai abrir mão. Ele assentiu lentamente. Há uma coisa da qual eu não vou abrir mão, ele disse. O quê? Ela perguntou. Você, ele disse simplesmente. Sua garganta se apertou. Você não pode dizer isso se dizer não a ele colocar todos aqui em mais perigo. Ela disse gentilmente. Seus olhos escureceram. Sempre há perigo, ele disse. Com ele, com os outros, com a vida que levo. Mas há limites que não deixarei que ele cruze. Você é um deles. O coração dela bateu mais rápido. Prometa-me algo, ela disse. Qualquer coisa, ele respondeu. Se você sentir que algo está errado, ela disse, você se afasta. Você não fica lá para provar um ponto. O orgulho pode esperar. Sua vida não pode. Ele assentiu. Eu prometo. Ela acreditou nele. Ele a puxou para mais perto, beijando o topo da cabeça dela. Durma um pouco, ele disse suavemente. Amanhã será um dia longo. Você vai dormir? Ela perguntou. Um pouco, ele disse. O suficiente, ela olhou para ele, então fez uma escolha que não havia feito antes. Fique comigo, ela disse baixinho. Só por um tempo, até eu adormecer. Os olhos dele suavizaram de uma forma que fez o peito dela doer. Claro, ele disse. Eles se mudaram para o quarto de hóspedes que ela às vezes usava quando passava a noite. Ela vestiu roupas de dormir enquanto ele esperava no corredor. Então o deixou entrar. Ele se deitou sobre as cobertas, totalmente vestido, exceto pelos sapatos e jaqueta. Ela se deitou ao lado dele sob o cobertor, a cabeça em seu ombro, o braço dele em volta dela. Não havia nada apressado ou urgente, apenas calor, respiração, o batimento constante de seu coração sob a orelha dela. Está tudo bem? Ele perguntou. Sim, ela murmurou. Mais do que bem. A mão dele traçou linhas lentas e suaves ao longo do braço dela. Você está segura, ele sussurrou. Bem aqui agora, você está segura. O corpo dela lentamente relaxou contra ele. Pietro, ela murmurou, já meio adormecida. Sim, volte para mim amanhã, ela disse. Ele pressionou os lábios no cabelo dela. Eu voltarei, ele disse. Eu prometo. O sono a arrastou. Ele ficou acordado um pouco mais, observando o rosto dela, memorizando a calma ali antes de finalmente fechar os olhos. No dia seguinte, ele entraria em uma sala com um homem que gostava de jogos e ameaças. No dia seguinte, ele decidiria o quão longe estava disposto a ir para manter seu mundo sob controle. E no dia seguinte, Lily esperaria em uma cobertura cheia de guardas e câmeras, apegando-se a uma pergunta simples e pesada. Quando Pro se sentasse de frente para Marcos e ouvisse seus termos, o amor e a proteção seriam suficientes para impedir que ambos os seus mundos se quebrassem. Lily acordou com a bochecha lá apoiada no peito de Petro. Por um longo e lento momento, ela esqueceu o perigo, as fotos, as reuniões ou Marcos. Ela apenas sentiu o calor de Pro, a elevação e a queda constante de sua respiração, e a segurança silenciosa que ela nunca havia conhecido antes dele. Quando ela se moveu ligeiramente,
O braço dele se apertou em volta dela. Você está acordada? Ele murmurou, a voz ainda rouca de sono. Ela olhou para cima. Sim. Os olhos dele abriram lentamente, focando em seu rosto com uma suavidade que ela sentiu até o peito. Bom, ele sussurrou. Eu gosto de acordar assim. Ela sorriu. Eu também. Ele deu um beijo gentil na testa dela antes de se sentar, deixando o ar fresco da manhã quebrar o calor entre eles. Tenho a reunião hoje à noite, ele disse. Mas até lá, estou aqui. Algo em sua voz estava mais firme do que na noite passada. Não imprudente, não medroso, apenas determinado. Que horas? Lily perguntou. 8, ele disse. Local neutro, sem armas permitidas. Um pequeno tremor de preocupação passou por ela. Você estará seguro? Estarei seguro, ele disse simplesmente. E estou voltando para você. A certeza em seu tom acalmou seus nervos. Você deveria comer, ela disse, e talvez tentar descansar antes de hoje à noite. Ele afastou uma mecha de cabelo de trás da orelha dela. Eu descanso melhor quando você está aqui, ele disse. O coração dela pulou. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele vibrou na mesa de cabeceira. Ele verificou, franziu a testa e então mostrou a ela. Era uma mensagem de Ryan. Está tudo pronto. Estaremos perto. Pro assentiu uma vez, então pousou o telefone. Não se preocupe, ele disse a ela. Estou preparado. Você promete que não irá sozinho? Ela perguntou baixinho. Eu prometo, ele disse. Ryan e outros 2 estarão por perto. Eles não entrarão na reunião, mas estarão perto o suficiente para ouvir qualquer coisa se algo der errado. E você? Ela perguntou. Ele se inclinou para a frente e a beijou gentilmente. Serei mais inteligente do que jamais fui, ele disse. Porque tenho algo para voltar para casa agora. O peito dela aqueceu instantaneamente. Ok, ela respirou. Então eu confio em você. Ele exalou com alívio. Isso significa tudo para mim. O dia passou lentamente. Lily não conseguia se concentrar em polir talheres, organizar a cozinha ou dobrar a roupa. Toda vez que passava por uma janela, ela se perguntava onde ele se sentaria, como Marcos seria, que palavras seriam trocadas. Na hora do almoço, Pro a encontrou na cozinha, fingindo que a tigela de frutas precisava ser reorganizada pela 4ª vez. Ei? Ele disse suavemente. Ela se virou para ele, tentando não parecer nervosa. Terminei minhas ligações cedo, ele disse. Você quer dar uma caminhada? Apenas no andar de cima, jardim na cobertura. Silencioso. Ninguém mais lá. Ela assentiu. Ele pegou a mão dela, não possessivo, apenas gentil, e a levou para o terraço da cobertura. O ar estava mais fresco lá em cima, a cidade menor de tal altura. Eles caminharam lentamente pelo caminho ladeado por pequenas árvores em vasos, seus dedos se roçando ocasionalmente, quentes contra a brisa. Diga-me o que você está pensando, Petro disse. Ela olhou para ele. Estou pensando que não quero que nada de ruim aconteça com você hoje à noite. Ele parou de andar. Gentilmente, ele a virou para encará-lo. Lily, ele disse baixinho, não estou entrando em uma armadilha. Estou entrando em uma conversa. Marcos também não quer guerra. A guerra faz o dinheiro desaparecer. Ele quer influência, poder. Ele quer que eu ceda. E você vai? Ela perguntou. Sua mandíbula se apertou. Não, ele disse, mas estarei calmo. Serei firme. Não lhe darei o que ele quer, mas mostrarei que ele não ganha nada vindo atrás de você. O coração dela disparou. E o que ele ganha? A expressão de Pro suavizou. Ele ganha estabilidade, ele disse. Ele ganha previsibilidade. Ele ganha acordos sobre linhas neutras. Mas ele não ganha controle sobre minha vida ou sobre você. Lily exalou lentamente, deixando a voz dele acalmá-la. Você está realmente pensando claramente, ela disse. Por sua causa, ele admitiu. Você me disse para não agir com orgulho.
Você me disse para pensar no futuro. Eu te ouvi. Ele acariciou o polegar na bochecha dela. Eu quero uma vida com você, ele disse. Não uma luta constante, não um perigo sem fim. Você me deu uma razão para escolher a paz. Não estou desperdiçando isso. Os olhos dela aqueceram com emoção. Ela não tentou esconder. Ele se inclinou e beijou a testa dela novamente. Lento e terno. Você estará aqui quando eu voltar? Ele perguntou. Sim, ela sussurrou, esperando por você. O peito dele se elevou com uma respiração profunda, como se a resposta dela lhe desse força. Então eu voltarei mais rápido, ele disse. As horas até a reunião se arrastaram. Às 5, Petro vestiu uma camisa preta de botão, calças escuras e um casaco cinza. Não formal, não chamativo. Neutro. Às 6, Ryan chegou, repassou detalhes, rotas, posições. Pro ouviu calmamente. Às 7h30, Lily o levou até o elevador particular. Ele se virou para ela pouco antes de entrar. Você está segura aqui, ele disse. Guardas em todas as saídas. Câmeras monitoravam a equipe de Ryan na garagem. Ela assentiu. Você também estará segura, ela disse, porque você prometeu. Ele se aproximou. Eu não quebro promessas que faço a você, ele disse. Ele tocou a bochecha dela, inclinou-se e a beijou gentilmente, lentamente, como se a memorizasse antes de partir. Quando ele se afastou, ele encostou a testa na dela. Estou voltando, ele sussurrou. Isso não é um adeus. É apenas uma reunião. Ela sussurrou de volta. Venha para casa para mim. Ele a beijou mais uma vez e entrou no elevador. Ela observou as portas se fecharem, e então ela esperou. Os minutos pareceram longos. A hora pareceu mais longa. Ela andou pela sala de estar. Ela sentou no sofá. Ela ficou na janela. Ela fez chá e não o bebeu. Ela verificou o telefone mesmo sem ter mensagens. Rosa tentou distraí-la com histórias de sua infância. Um dos guardas trouxe-lhe uma garrafa de água e garantiu que nada em comum havia sido relatado, mas seu coração não se acalmou até que ela ouviu o elevador tocar. Ela se virou bruscamente. As portas abriram. Pro saiu, inteiro, seguro, calmo. Sua respiração saiu de seu corpo tão rápido que ela se sentiu tonta. Ele encurtou a distância entre eles em uma dúzia de passos longos. Antes que ela pudesse falar, ele a envolveu em seus braços e a segurou apertado, o rosto pressionado em seu ombro. Estou aqui, ele murmurou. Estou em casa. Ela o abraçou de volta com a mesma força, sentindo o seu calor, sentindo o leve cheiro do ar frio da noite em seu casaco. Eu estava tão assustada, ela sussurrou. O aperto dele aumentou. Eu sei, sinto muito, mas estou seguro. Nós dois estamos seguros. Ela se inclinou para trás apenas o suficiente para ver o rosto dele. O que aconteceu? Ela perguntou. Ele acariciou as bochechas dela gentilmente. Marcos queria influência, ele disse. Eu disse não. Ele queria que eu me afastasse de certas áreas. Eu disse a ele que negociamos por canais legais, não por ameaças. E ele ouviu, ela perguntou a maior parte. Ele disse o suficiente para ir embora sem insistir por mais. Ela franziu a testa ligeiramente. Como você o convenceu? A expressão de Pro suavizou. Eu disse a ele que se ele quisesse paz, ele não poderia envolver pessoas inocentes. Eu deixei bem claro que você estava fora dos limites. Tocar em você seria visto como tocar em mim. A respiração dela prendeu. E ela sussurrou e ele concordou. Pro disse, ele não quer uma guerra. Ele só quer limites. Eu os disse. Ele aceitou. Ela soltou um suspiro trêmulo. Então, acabou. Não, ele disse honestamente. Não para sempre, mas por enquanto, sim. Ele não vai tocar em você. Ele não vai te seguir. Ele não vai enviar mensagens. O corpo dela relaxou, o alívio a invadindo como calor. E você? Ela perguntou suavemente. Você está bem? Ele sorriu, um sorriso real e lento. Estou melhor agora, ele disse. Porque você está aqui.
Ele a beijou então, sem pressa, sem preocupação. Um beijo real, profundo, quente, constante, cheio de todas as emoções que ele havia contido durante todo o dia. Ela se derreteu nele, as mãos dela deslizando para o rosto dele, os braços dele a envolvendo como se ele precisasse da proximidade para respirar. Quando o beijo finalmente se quebrou, ele encostou a testa na dela. Lily, ele sussurrou, eu quero um futuro com você. A respiração dela tremeu. Eu quero isso também, ela sussurrou de volta. Os olhos dele suavizaram ainda mais. Eu não quero que você seja mais minha empregada, ele disse. Ela piscou. Você está me demitindo? Ele riu suavemente. Não, estou te promovendo. Ela o encarou. Para o quê? Ela perguntou. Ele pegou as mãos dela nas dele. Para a mulher que compartilha minha casa. Ele disse. Minha vida, minhas manhãs, minhas noites. Ela engoliu, emoção densa em sua garganta. Você está perguntando? Ela sussurrou. Estou perguntando, ele disse, se você quer se mudar do quarto de funcionários lá em cima para o meu quarto. Um suave suspiro escapou dela. Você quer que eu more com você? Ela perguntou. Eu quero você ao meu lado, ele disse baixinho. Não como alguém que trabalha para mim, como alguém que eu amo. O coração dela virou completamente. Ela não hesitou. Sim, ela sussurrou, eu quero isso. O alívio dele se mostrou em todo o corpo. Ele a beijou novamente, mais lento, mais doce, como se estivesse selando a promessa entre eles. Eles ficaram assim por um tempo, envoltos um no outro, agarrados à calma após a tempestade. Quando finalmente se separaram, ele pegou a mão dela. Vamos, ele disse suavemente. Vamos para cima. Por quê? Ela perguntou com um sorriso provocador. Ele levantou as mãos ligadas deles. Porque você está se mudando de quarto hoje à noite. As bochechas dela aqueceram de alegria. Eles caminharam juntos para a suíte principal. Não com medo, não com incerteza, mas com o belo peso de uma escolha que ambos fizeram. Ele abriu a porta para ela. Bem-vinda ao lar, ele disse. Ela entrou, e pela primeira vez realmente pareceu dela. Eles passaram a noite conversando, rindo, deitados juntos no brilho suave da lâmpada do quarto. Ele a segurou perto, a cabeça dela em seu peito, a mão dele traçando linhas suaves ao longo do braço dela. Sem pressa, sem pressão, apenas calor e certeza. Antes que o sono os tomasse, ele sussurrou. Você é minha paz, ela sussurrou de volta. Você é meu lugar seguro. E eles adormeceram, abraçados, as luzes da cidade abaixo, piscando como estrelas distantes. 2 semanas depois, o perigo havia diminuído. Os guardas relaxaram. Marcos permaneceu em silêncio. Lily e Petro encontraram um ritmo, beijando na cozinha, compartilhando cafés da manhã, caminhando na cobertura à noite, planejando coisas reais, coisas ternas, coisas futuras. Uma manhã, Lily fez café em sua caneca personalizada. Petra caminhou atrás dela, a envolveu pela cintura, beijou seu pescoço suavemente e sussurrou. Diga-me, você se arrepende de ter dito sim? Ela se virou em seus braços, acariciou o rosto dele e respondeu com um sorriso que alcançou seus olhos. Nem por um segundo. Ele a beijou, quente, lento, cheio de amor. E os dois ficaram assim, abraçados. O mundo inteiro lá fora finalmente em silêncio. Sua história de amor, nascida do ciúme e do perigo, havia se tornado exatamente o que nenhum deles esperava. Algo suave, algo constante, algo real e lindamente deles. Se você gosta de histórias como esta, reserve um momento para se inscrever no canal. É assim que saberei que você realmente gostou. Mesmo se você estiver assistindo na sua TV, reserve um segundo para se juntar a esta família de fãs que amam histórias emocionantes e comoventes. Seu apoio significa tudo e nos ajuda a trazer ainda mais contos como este.